Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, até boa madrugada para quem nos acompanha em diferentes horários. Eu sou o professor Davi e estou com você para mais uma videoaula. E hoje, para mais uma aula na perspectiva da educação especial e inclusiva. Vamos estudar a Lei 12.764 de 2012, que fala da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, ok? Então vem comigo lá para a lei para a gente fazer o nosso estudo de hoje. Lei 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e altera o parágrafo 3º do artigo 98 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Então vamos lá. A Presidenta da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e estabelece diretrizes para a sua consecução. Parágrafo 1º. Para efeitos desta lei, é considerada pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes incisos. Então, para esta lei, quem é considerado pessoa com transtorno do espectro autista? Aquela que tem uma síndrome clínica, que é tratada, que é verificada, diagnosticada, nos seguintes casos: deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e das interações sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal, usada para interação social, ausência de reciprocidade social, falência em desenvolver e manter relações apropriadas a seu nível de desenvolvimento. Segundo, padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades manifestadas por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns, excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamentos ritualizados, interesses restritos e fixos. Então, nesses casos, nós estamos falando de crianças com transtorno do espectro. Crianças, me desculpem, porque a gente é acostumado a trabalhar na escola, a gente utiliza muito essa linguagem, né? Para as pessoas com o transtorno do espectro autista, com deficiência persistente e clinicamente significativa, ou com padrões restritivos e repetitivos de comportamento e em outras áreas. Parágrafo 2º. A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Então, se a pessoa possui o transtorno do espectro autista, ela é considerada uma pessoa deficiente dentro das questões legais que temos em nosso país. Parágrafo 3º desta lei. Os estabelecimentos públicos e privados referidos na Lei 10.084 de novembro de 2000 poderão valer-se da fita quebra-cabeça, símbolo mundial da conscientização do transtorno espectro autista, para identificar a prioridade devida a pessoas com transtorno espectro autista. Então, todo estabelecimento público e privado, ele pode se utilizar dessa fita quebra-cabeça, que é essa que está aparecendo aqui no lado para vocês, como uma forma de identificar essas pessoas autistas e também dar prioridade a elas. E vale aqui lembrar que essa inclusão desse 3º parágrafo aqui foi uma conquista deste ano de 2020, algo muito recente. Então, se você vai fazer sua prova em 2020, eu acredito que é muito provável que eles cobrem isso aqui, porque é algo muito novo. Contudo, se o seu edital foi publicado em 2019, você vai fazer a prova agora em 2020, ou você que vê esse vídeo futuramente em outros anos, isso aqui não é cobrado. A legislação que é modificada depois da publicação do edital não entra. Mas eu diria para vocês prestarem atenção, ok? Artigo 2º. São diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Então, quais são as diretrizes dessa política? Primeiro, a intersetorialidade
intersetorialidade no desenvolvimento das ações das políticas no atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista. Ou seja, o atendimento é intersetorial, são vários setores e áreas da administração pública que devem se atentar para isso. A participação da comunidade na formulação de políticas públicas voltadas para as pessoas com transtorno do espectro autista e o controle social de sua implantação, acompanhamento e avaliação. Todas as políticas públicas voltadas para o atendimento de pessoas com espectro autista devem contar com a participação da comunidade na sua formulação, bem como na implantação, no controle, no acompanhamento e avaliação dessas políticas. Lembrando que todas as políticas públicas precisam contar com o apoio da comunidade na sua elaboração e acompanhamento. Terceiro, a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes. Então, acesso integral às necessidades de saúde das pessoas, com muita atenção para que essa pessoa tenha um diagnóstico bem cedo, quanto antes, tenha um atendimento multiprofissional com vários profissionais e acesso aos nutrientes e medicamentos devidos o quanto antes. O inciso 4 foi vetado. E o 5, vamos lá. Estímulo à inserção da pessoa com transtorno do espectro autista no mercado de trabalho, observadas as peculiaridades e deficiências de disposições da Lei 8.069 de 1990, que é o ECA. Então, estimular a inserção da pessoa autista no mercado de trabalho, claro, observando a especificidade e peculiaridade daquela manifestação do autismo naquele indivíduo. Então, existem tarefas que ele pode desenvolver, outras não. Existem algumas que alguns podem e outros podem outro tipo de atividade. Um exemplo legal disso aqui é aquela série The Good Doctor. Tá aparecendo aqui o cartaz de vocês. Ela fala de um residente de medicina, um jovem médico, que ele é autista. Então é muito interessante. Ele é autista, só que no caso dele, a peculiaridade do espectro autista naquele indivíduo permite que ele exerça essa função. Então, assim, existem níveis e graus de manifestação do autismo e, dependendo de cada situação, cada um vai se encaixar numa determinada atividade. Mas deverá ter esse estímulo à inserção da pessoa com transtorno do espectro autista no mercado de trabalho, para que nós estejamos, de fato, a sociedade com a participação de todos. 6. A responsabilidade do poder público quanto à informação pública relativa ao transtorno e suas implicações, ou seja, informar ao público ao povo, à população, sobre as questões do autismo. Incentiva a formação e a capacitação de profissionais especializados no atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista, bem como a pais e responsáveis. Estimula a pesquisa científica com prioridade para estudos epidemiológicos tendentes a dimensionar a magnitude e as características do problema relativo ao transtorno do espectro autista no país. Parágrafo único desse artigo. Para o cumprimento das diretrizes de que trata esse artigo, o poder público poderá firmar contrato de direito público ou convênio com pessoas jurídicas ou de direito privado. Essas diretrizes que nós falamos aqui, para elas serem cumpridas, é possível que o poder público estabeleça parcerias e contratos de direito público ou convênio com pessoas jurídicas ou instituições públicas ou privadas, para que possa acontecer algumas dessas ações de atendimento, de conscientização, de integração e informação. Agora vamos para uma parte muito importante que pode ser uma parte da questão da sua prova, que fala dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, ok? Então essa aqui é uma parte que para mim é uma das mais importantes e uma das que mais cai em questão. São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista: a vida digna, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento da pessoa, a segurança e o lazer, a proteção contra qualquer forma de abuso e exploração, o acesso a ações e serviços de saúde com visa atenção integral às suas necessidades de saúde e o acesso. Então vamos lá. Nós temos aqui 4 incisos dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista: vida digna, proteção contra forma de abuso e exploração, acesso a serviços de saúde e acesso a outras áreas. Esses 4, ok? Na prova pode colocar 4 certo e inventar um 5º errado para colocar como alternativa exceto, ok? Mas vamos falar um pouco mais sobre os subtítulos e subdivisões desses aqui. Acesso a ações de serviço de saúde com visa à integração, a atenção integral às suas necessidades, incluindo o que nessa parte de saúde?
o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo, ou seja, diagnosticar o quanto antes, mesmo que não seja um diagnóstico conclusivo, mas que já pode encaminhar algumas ações para atendimento daquela criança. Atendimento multiprofissional é direito dele que vários profissionais de diversas áreas que abrangem essa dimensão do espectro autista o atenda. Nutrição adequada, terapia nutricional, medicamentos, informações que auxiliam no diagnóstico e tratamento. Então, a pessoa tem esse direito de receber medicamentos, informações, nutrição adequada. Na área do acesso também é direito à educação e ao ensino profissionalizante, moradia, inclusive a residência protegida, ao mercado de trabalho, à previdência social e assistência social. Então, as pessoas com autismo, elas têm direito à educação, têm direito à moradia, ao mercado de trabalho e também à previdência e assistência social. Tem o direito de ter pagar o seu INSS, pagar seu fundo previdenciário, também de ser assistido pela Previdência, caso seja necessário por conta da sua impossibilidade. Em caso de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista, incluída nas classes comum de ensino regular, terá direito a acompanhante especializado. Então, por conta da peculiaridade, se necessário, ele poderá e terá direito, a um acompanhante especializado para acompanhá-lo. Ainda dentro dessa perspectiva de inclusões e modificações de 2020, isso aqui é muito novo, vamos falar de mais uma inclusão, o artigo 3A, que foi incluído agora. É criada a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, com vistas a garantir a atenção integral, pronto atendimento e prioridade no atendimento e no acesso a serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social. Então, eu só falo crianças, as pessoas com autismo, eles vão receber a carteirinha de identificação da pessoa com espectro autista. E essa carteirinha é para que eles tenham uma atenção integral e prioritária em vários acessos a serviços públicos, inclusive na área de saúde, educação e assistência social. Essa ação aqui, eu lembro que o presidente até que postou uma foto com o Marcos Mion, um apresentador, que ele tem um filho autista, ele postou essa foto falando disso, que é uma conquista, para as pessoas com espectro autista. Essa carteirinha, a CIPTEA, será expedida, só uma observação aqui, se você faz uma prova com o edital publicado em 2019, essa parte pode não cobrar. Logo, conheça, ok? Mas como é pouca coisa, não vai atrapalhar você e vai ser importante. A CIPTEA será expedida pelos órgãos responsáveis pela execução da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista dos Estados, Distrito Federal e dos municípios, mediante requerimento, acompanhado de relatório médico ou indicação do Código de Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, o CID, e deve conter as seguintes informações: nome completo da mãe, nome completo, filiação, local e data de nascimento, número de carteira de identidade civil, número de inscrição do CPF, tipo sanguíneo, endereço residencial completo, número de telefone identificado, fotografia no formato 3x4 e assinatura ou impressão digital do identificado, nome completo, documento de identificação, endereço residencial, telefone e e-mail do responsável legal ou do cuidador. Então, o responsável legal também precisa ser identificado. Identificação da unidade de federação e do órgão expedidor e assinatura do dirigente responsável. Parágrafo 2º, ainda desse artigo 3A que foi incluído. Nos casos em que a pessoa com transtorno do espectro autista seja imigrante, detentor de visto temporário ou de autorização de residência, residente fronteiriço ou solicitante de refúgio, deverá ser apresentada a cédula de identidade de estrangeiro, a carteira de registro nacional migratório ou o documento provisório de registro nacional migratório, com validade em todo o território nacional. Essa carteira, CIPTEA, terá validade de 5 anos, devendo ser mantidos atualizados os dados cadastrais identificados e deverá ser revalidada com o mesmo número, de modo a permitir a contagem das pessoas com transtornos do espectro autista em todo o território nacional. Então a validade é 5 anos, mas depois ela será revalidada e permanece com o mesmo número a carteirinha.
Até que seja implementado o dispositivo no caput desse artigo, essa carteirinha, os órgãos responsáveis pela execução da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista deverão trabalhar em conjunto com os respectivos responsáveis pela emissão de documentos de identificação para que sejam incluídas as necessárias informações sobre o transtorno do espectro autista no Registro Geral, RG, ou se estrangeiro, na Carteira de Registro Nacional Migratório ou na cédula de identidade de estrangeiro, válidos em todo o território nacional. Agora vamos para o artigo 4º, que já é algo que já tinha na lei. A pessoa com transtorno do espectro autista não será submetida a tratamento desumano ou degradante, não será privada de sua liberdade ou do convívio familiar, nem sofrerá discriminação por motivo de deficiência. Isso aqui é bem claro para todos. Nos casos de necessidade de internação médica em unidade especializada, observar-se-á o que dispõe o artigo 4º da Lei 10.216, 6 de abril de 2001. Caso seja internado, vai ter alguns procedimentos e orientações de acordo com a legislação específica. Artigo 5º. A pessoa com transtorno do espectro autista não será impedida de participar de planos privados de assistência à saúde em razão de sua condição de pessoa com deficiência, conforme o artigo 14 da Lei 9656 de 1998. Então, por exemplo, a pessoa com autismo tem o direito de ter plano de saúde. Então, nada pode impedir dela ter o plano de saúde por conta da sua especificidade. O artigo 6 foi vetado. Artigo 7. O gestor escolar ou autoridade competente que recusar matrícula de aluno com transtorno do espectro autista ou qualquer outro tipo de deficiência será punido com multa de 3 a 20 salários mínimos. Então, não pode recusar a matrícula do aluno com esse transtorno. Em caso de reincidência, apurado o processo administrativo, assegurado o contraditório e ampla defesa, haverá perda do cargo, caso o dirigente do estabelecimento escolar ou autoridade competente recuse essa matrícula desse aluno. O parágrafo 2º foi vetado e essa lei entra em vigor na sua publicação. 27 de dezembro de 2012, Dilma Rousseff, José Henrique Paim Fernandes e Miriam Belchior, ok? Mas foi uma lei rápida, né? Interessante a discussão, espero ter contribuído com vocês, sua aprendizagem. Por enquanto é só e até a próxima videoaula.